Fala galera, Mister Salada aqui e hoje eu vou aproveitar uma sugestão feita no nosso Discord pelo Coffee Maker para falar sobre materiais especiais na construção de cenários. Afinal, que graça tem um cenário de fantasia mágica sem metais ultra resistentes e flexíveis ou pedras com propriedades especiais? Para ter aquele mesmo ciclo de cobre, bronze, ferro, aço de sempre, a gente já tem o mundo real, né? Antes de mais nada, como sempre, se você curte o nosso conteúdo, dá aquela curtida, compartilha o material e principalmente se inscreve no canal. A gente ainda não ganha dinheiro com isso aqui, então o estímulo que a gente tem para continuar produzindo conteúdo é justamente esse retorno de que a gente está fazendo algo bacana para vocês. Beleza? A existência de materiais especiais, mesmo que sem propriedades mágicas, é uma coisa constante em cenários de fantasia de diferentes gêneros. Tolkien tinha o Mithril, a Marvel tem Vibranium, tem Adamantium, tem Uru, Star Trek tem Dilithium, o Star Wars tem os cristais Kyber. Vai notar que tem uma constante que é a existência desses metais é extremamente relevante. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar sobre a existência desse tipo de material. Eles precisam ser relevantes. Você não vai criar um material especial e simplesmente torná-lo banal ou pouco importante. Você tem personagens inteiros da Marvel que são derivados da existência desses materiais, como o Wolverine e o Ultron, por exemplo, com Adamantium. E você não teria uma série como Star Trek sobre viagens interplanetárias se não existisse uma substância que permitisse os saltos especiais das viagens. Então, quando você quiser pensar em criar um metal especial para o seu cenário, a primeira coisa que você deve pensar é em como ele vai ser relevante para o cenário. Eu não estou dizendo que a premissa da sua história precisa ser em torno do material. Até pode ser, né? O caso do primeiro filme do Pantera Negra, a história do Ulysses Klaue é ele tentando obter acesso ao Vibranium de Wakanda. Mas se você pensar em um material especial, você tem que pensar em vários aspectos desse material para que ele esteja devidamente integrado no seu cenário. Eu vou usar o meu histórico de jornalista para estruturar esse raciocínio a partir do que a gente chama de perguntas de lead, ou seja, que, quem, como, onde e porquê. E eu vou usar um exemplo concreto meu para ilustrar isso. O primeiro ponto é o que. E o que é basicamente o que é o seu material especial. Então, o Mithril e o Adamantino são metais, mas o seu material especial pode ser um tecido, pode ser um líquido, pode ser um gás, pode ser uma rocha, ou pode ser até algo mais etéreo como o próprio éter do Final Fantasy. Isso é importante porque vai interferir em vários outros aspectos. Na minha campanha da Forja do Amanhã, eu adaptei os fragmentos de dragão de Eberron para usar os elementos que eu já havia criado das pedras planares para explicar o cenário Magitech. Então, naquele caso, eu estava falando, por exemplo, de rochas. O material era rocha. O Ken fica por conta da origem do material especial. Então, assim, ele é algo natural ou ele é sobrenatural? Ele é natural no sentido de originário ou ele é manufaturado? Ele é mágico? Ele não é mágico? Ele tem propriedades especiais? Então, assim, essa é uma pergunta crítica porque ele vai decidir muita coisa. Né? O Mithril do Senhor dos Anéis, por exemplo, é um metal que é resistente como o titânio, mas é flexível como o ouro, né? E que era minerado pelos anões para ser usado na metalurgia de combate. Não há uma explicação no Senhor dos Anéis, né, pelo menos que eu me lembro, sobrenatural para ele, a origem dele. Não tem, ele simplesmente existe no mundo. Existe um mineral chamado Mithril que existe no mundo. E esse pode ser o caminho que você queira seguir. Né? O Adamantium da Marvel, por outro lado, é uma liga metálica, criada a partir de elementos que existem, em tese, né, no mundo real. Então a diferença é que existe uma fórmula ali, uma receita, né, uma combinação de elementos, por assim dizer, que permite criar o adamante. Então, assim, só nisso você já vai ter muita diferença. Se uma coisa é na natureza ou se ela é manufaturada. Né? Uma coisa que você encontra na natureza, normalmente, é mais difícil de controlar, vamos dizer assim, do que algo que dependa de uma receita que poucas pessoas conhecem, por exemplo. É mais difícil você impedir as pessoas de minerarem um material que existe em abundância do que controlar quem tem acesso e capacidade de produzir um material específico. Então, na sua construção de cenário, essa origem pode ser determinante em vários aspectos. Um material manufaturado pode dar muito poder a quem faz essas coisas, a quem tem essa capacidade, se essa receita for rara ou for pouco conhecida. Né? Já os materiais especiais que sejam relativamente abundantes aumentam a chance de alguém conseguir usar esse material e estimula a pesquisa em cima desse material. Na Forja do Amanhã, as pedras planares, que eram esse combustível da tecnologia, tinham duas origens. Ou elas chegavam no plano material como meteoritos, então elas eram partes de planos exteriores que viajavam pelo plano astral até caírem no plano material, ou elas eram pedras normais do plano material em áreas em que havia uma abertura recorrente de portais temporários ou permanentes para outros planos, de outros planos para cá, né, para o plano material, por assim dizer. E aí essa essência desses planos passava forte o suficiente por esses portais para alterar as pedras do plano material
e em alguns casos de maneira até permanente, né? Em outros casos não. Como o véu que protege o plano material dessa influência dos outros planos é mais frágil em algumas áreas de Brunchen, que é a federação onde as histórias acontecem, as pedras planares surgem com tanta frequência nesses lugares que eventualmente surge uma indústria consistente de mineração disso, pessoas que trabalham com isso, que vivem da exploração desse material, e essas propriedades especiais vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia artífice que baseia a aventura da Forja do Amanhã, que é um cenário mega Magitech, Eberron, etc. Então, como eles servem de combustível, você tem uma abundância grande o suficiente, é mais difícil de controlar e, portanto, faz sentido que as pessoas queiram se dedicar a pesquisar aquilo, né, para ter esse uso. O onde fala muito da raridade do controle desses materiais especiais, que é essa linha que eu estou falando. Então, a forma, a origem, acaba determinando isso também. Na Marvel, a vasta maioria do vibrânio que existe na Terra está em Wakanda. E isso dá um poder absurdo ao país, porque o vibrânio tem capacidades muito poderosas. Ele é muito relevante, né? O fato de você só encontrar mitril em Moria, na Terra-média, é um elemento de força dos anões. Eles têm esse controle, esse monopólio sobre esse recurso muito valioso. E esse é um paralelo com o mundo real. Assim, muitas guerras do mundo real já derivaram do controle de materiais, em tese regulares, né, que não tem propriedades especiais, mas que poderiam ter podem ser chamados de materiais especiais, né, por causa de propriedades químicas específicas. Isso também vale para material manufaturado em termos de fórmulas e receitas. Então, se no seu cenário um reino cujo principal alquimista tenha descoberto um caminho para produzir ouro, certamente você vai ter que ter uma história que envolva graus consistentes de espionagem, talvez até alguém queira levar o alquimista para o seu reino para ter esse poder, né? E se essa escassez, né, por um lado, gera poder para quem controla aquele material com propriedades especiais, a abundância vai ter um efeito diferente. Ela normalmente tende a estimular o uso disseminado e indiscriminado, né? Como eu falei, um pesquisador vai ter pouco interesse em pesquisar diferentes usos e propriedades de um material que seja raríssimo, que só o país vizinho possui, né? E ele não tem o controle. Mas se existe uma enorme reserva parada em todos os lugares para um mineral, é bem provável que muita gente tente achar algum uso para aquilo, né? Seria muito bom, pô, esse recurso aqui é muito valioso, ele tem essa propriedade que a gente não sabia, e a gente tem uma enorme quantidade dele. Na Forja do Amanhã, essa abundância de pedras planares foi o que estimulou o desenvolvimento de equipamentos de artífices cada vez mais complexos ou que dependessem de fontes de energia maiores e mais poderosas. Que são casos dos trens relâmpagos, são os navios voadores, enfim, que funcionam com magia elemental no cenário original de Eberron. Quando você tem... É legal você construir isso, porque isso também vai alimentar a sua história, né? Se você tem essa abundância e essa abundância eventualmente acaba, isso gera uma série de fatores, gera problemas para quem depende disso, e isso estimula outras formas de pesquisa. Então só aqui você já tem vários caminhos para construir plots, construir cenários, especialmente políticos e econômicos, associados a este material. A parte que eu diria mais divertida de você criar um material especial certamente é o como, que é basicamente o que torna aquele material único, ou seja, quais são as propriedades especiais daquele material. Isso é muito legal, isso é um exercício de criatividade. O mitril da Terra-média, ele é, como eu falei, extremamente resistente, mas ele é leve e flexível, o que faz com que as armas e armaduras que sejam feitas com ele sejam muito melhores do que as outras, né? O Adamantium na Marvel é virtualmente indestrutível. O Vibranium consegue absorver energia cinética em níveis incomparáveis, né? O martelo do Thor é feito de um material chamado Uru, que é ao mesmo tempo estupidamente resistente e um grande condutor de energia mágica, o que faz o sentido para ser o martelo do Thor, né? No Star Wars, os cristais de Kyber, ou Kyber, não sei como fala, reagem à força, e por isso que eles são usados nos sabres de luz pelos Jedi, né? No Star Trek, o Dilithium, ele é capaz de estabilizar reações de antimatéria, o que permite que você crie os motores de dobra para poder fazer as viagens intergalácticas. Então, assim, esse fator é muito crítico. O outro fator muito crítico vai ser o porquê, que é basicamente você explicar essas propriedades especiais. Você não precisa entrar em detalhes profundos sobre os motivos científicos, mágicos, sobrenaturais, etc., para o seu material ter essas propriedades que ele tem. Mas você pode fazer isso se você quiser. E aí eu recomendo pessoalmente que você faça, porque isso normalmente se torna um elemento muito legal de construção de cenário, né? As pedras planares do cenário de Brunchen surgiram porque eu criei muito tempo atrás um NPC específico que passou por um ritual de mudança que utilizava pedaços de meteoritos.
E aí eu pensei, ok, eu quero uma explicação para os meteoritos. Eles são um pedaço de quê? Né? Não existe um espaço normal com planetas. E aí eu inventei uma explicação para isso. Se você tem um cenário do cenário de D&D em que o espaço sideral é na verdade o plano astral que conecta outros planos, na minha cabeça faz sentido que pedaços destes planos de vez em quando se soltam por motivos variados, viajem por esse espaço, viajem por esse plano astral e caiam na Terra ou no plano material. Então foi a minha explicação original. Depois eu quis que essas pedras começassem a ser mais abundantes, porque eu queria utilizá-las como elementos do cenário Magitech. E aí eu usei um elemento que já existia no cenário, que era o fato de ter havido uma guerra com muitos magos, em que a sobrecarga de energia mágica utilizada enfraqueceu esse véu de proteção que existe nessas áreas específicas, né? O plano material é revestido por esse véu que protege da influência de outros planos, e esse véu é mais fraco em alguns lugares. Então aqui você pode voltar àquele momento do quem, para decidir. Um material natural pode simplesmente ser uma característica do seu cenário, certo? Ele tá lá, ele existia, Mithril, existe. Não tem uma explicação razoável, lógica, longa sobre por que ele existe e tal. Mas você pode decidir que seu material é alienígena ou é extraplanar, né? Se ele for manufaturado, você pode decidir que mais do que descoberto propositalmente, ele pode ter sido descoberto por acidente, por exemplo. Ou às vezes a fórmula que cria ele é um achado arqueológico, que é de uma civilização anterior, por exemplo. Então você usa isso para novos elementos de cenário. O principal ponto que eu queria destacar aqui é: tudo isso é ponto de partida para a construção de cenário. Cada elemento que eu mencionei aqui pode evoluir tanto quanto você queira em termos de implicações econômicas, sociais, culturais, religiosas, científicas, enfim. Quanto mais você trabalhar em cima disso, mais personalizado, mais único e mais especial, né, ao seu modo, o seu cenário vai ser. Se você curtiu esse vídeo, por favor, lembre de se inscrever no canal, curtir esse material, quem sabe até compartilhar com alguém que você acha que pode curtir, que pode se interessar por isso. Se você tem comentários ou críticas sobre o que eu falei aqui, deixa aí no comentário. Eu sempre leio o comentário, às vezes eu demoro para responder, mas eu faço o possível para responder assim que possível. E se você tiver sugestões de temas para vídeos futuros, você pode escrever nos comentários, ou você pode fazer como Coffee Maker e escrever lá no nosso Discord. Tem um link disponível aqui no canal, que a gente está sempre frequentando, está sempre lendo, está sempre conversando com a galera lá, tirando dúvida, enfim, tem um chat mega elaborado por lá, a galera está sempre presente. Tá certo? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Abraços.